para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso Pai, temos Tua Bíblia aberta diante de nossos olhos e confiamos que Teu Espírito Santo iluminará nosso entendimento, iluminará o nosso coração a fim de não somente entendê-la, mas aplicá-la ao nosso próprio viver. E assim, nesta dependência, nós oramos confiando no Senhor, pois o fazemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. É interessante que aqui a exortação bíblica de não nos conformarmos com o modo de pensar desse mundo exige de nós, salvos, uma avaliação constante. Irmãos, nós precisamos constantemente avaliar as formas, os princípios, as questões que nós estamos usando no nosso lar. Lei, princípio e liberdade nos falam que há coisas que não mudam, há circunstâncias que precisamos aprender a aplicar e há circunstâncias que dependem realmente de sabedoria. As mudanças no mundo e na nossa própria vida exigem esse constante exame para que nós possamos, e eu preguei uma mensagem com esse título, possamos estar certos da forma que estamos conduzindo nossa família e a instruindo dentro da perfeita vontade de Deus. Pode passar a próxima, ainda próxima. Naquela vez que eu falei a vocês sobre esse assunto, eu usei esse pequeno gráfico. Ele tem duas setas e aqueles números é a idade dos nossos filhos. Seu nascimento, primeiro, segundo, quarto, sexto ano, até seu 18º ano, seu 20º ano. Você vê que de um lado, naquela seta vertical, nós temos uma representação da autoridade e na seta horizontal da influência. E você vê que acima dos números há duas pequenas setas. A seta que inicia na autoridade, ela é decrescente. E a seta que inicia na influência, ela é crescente. Por que que isso ocorre? Quando os nossos filhos nascem, a nossa autoridade sobre eles é plena. Não vou dizer essa expressão, o filhote humano, não é? O bebê, ele carece de tudo. Ele não sobrevive sem o cuidado da mãe e do pai. Então, essa autoridade, ela começa 100%. E conforme os anos se passam, ela é baseada muito na nossa força e nos nossos recursos. Por que ela é baseada na nossa força e nos nossos recursos? Porque muitas vezes nós vamos dizer aos nossos filhos que eles têm que fazer o que nós estamos mandando e eles não têm escolha. E nós fazemos isso porque nós somos maiores que eles, nós somos mais fortes que eles, e eles vão ter que obedecer a alguém que é maior e mais forte que eles, não tem escolha. Só que os anos se passam. Estão se passando os anos e eu estou vendo os meus filhos ficarem maiores, muito maiores do que eu. Já não dá mais para usar de força. Já não tem como usar mais o meu tamanho, grande tamanho que eu tenho. Não tem como usar os meus recursos, porque eles também têm recursos hoje. Hoje eles têm força e têm recursos. Então, as duas grandes bases da minha autoridade, elas são decrescentes. Está acontecendo comigo. Está acontecendo com você também. E mesmo que os seus filhos ainda tenham ali 5, 6, 7 anos, você está nesse caminho. Hoje você tem muita autoridade, porque você é maior, é mais forte e tem os recursos. Amanhã eles serão maiores do que você, mais fortes que você e terão recursos também. Você vai basear sua autoridade no quê? Então nós entendemos o que é necessário
que enquanto a nossa autoridade baseada nisso está decrescendo, é preciso que algo cresça na mesma proporção. E o que tem que crescer na mesma proporção se chama influência. Porque um dia eles não vão te ouvir porque você tem os recursos e é mais forte que eles. Mas eles vão te ouvir porque eles querem te ouvir. Eles vão te ouvir porque eles confiam em você. Eles vão buscar o seu conselho porque eles aprenderam que você é um porto seguro, que você tem as respostas, não todas, que realmente você já é sábio para aconselhá-los em coisas que eles ainda não viveram e que você já viveu. Enquanto os nossos filhos crescem, a autoridade naturalmente diminui. Naturalmente, não precisa fazer nada. Mas a influência só cresce se você trabalhar. Ela não cresce automaticamente, você precisa desenvolvê-la. Então, dentro dessas questões, nós precisamos entender um pouco do que nós fazemos com os nossos filhos. A ilustração de você segurar algo mole nas mãos, por exemplo, tenta pegar um pedaço de gelatina de um pote e coloca na mão. Naturalmente, se você deixar a sua mão aberta, já é difícil segurar. Agora fecha a mão, o que acontece? Vai-se entre os dedos. Se você não entender isso, você vai continuar usando de autoridade quando ela já se esvaiu naturalmente, e quando você tentar segurá-lo entre as mãos, o que acontece? Eles escapam entre os dedos. Você já entendeu isso? Que se você não tiver influência, você vai estar usando o método antigo, que deu certo por muito tempo, mas que na idade dos seus filhos, 16, 18, 20, 22, não dá mais. Agora você não precisa mais da força, mas da sabedoria da influência. Agora o que eles precisam é te ouvir, ter a confiança de chegar em você e conversar sobre assuntos que eles não vão ter coragem de conversar com outras pessoas. Você precisa ser o exemplo dele, para que essa influência verdadeiramente se dê. Então, quando nós chegamos aos princípios, às questões de lei, princípio e liberdade, nós vamos entender como essas questões, elas governam importantes imperativos bíblicos, e tudo que é nos permitido ou não fazermos como cristãos cai dentro desses 3 parâmetros. Pode seguir adiante, de lei, princípio e liberdade. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo. Talvez você já tenha usado a expressão assim: comigo é tudo preto no branco. Quando que a gente usa essa expressão? Quando a gente quer ressaltar o quê? As regras. Por isso que eu coloquei: a lei está em preto, na cor preta, princípios está na cor branca. Mas o que tem no meio? E que cor que ela está? Tem coisas que não são totalmente pretas, não são totalmente brancas, mas estão dentro de uma área cinza, a qual a palavra de Deus chama de liberdade. Há coisas que nós precisamos entender o que fazer, mas deixa eu explicar esses princípios para a gente poder chegar nisso. Primeiro, a questão da lei. As questões definidas como lei definem proibições e obrigações claramente estabelecidas e declaradas nas Escrituras. Ou seja, um exemplo, Êxodo 20:15, não furtarás, é o exemplo de uma lei bíblica. Você tem dúvida sobre não furtarás? Você sabe o que é não furtarás? Dá para entender o que é não furtarás? Sem dúvida, é absoluto. A gente não discute o não furtarás. Isso é lei.
Então essa lei realmente rege a minha vida. Não tem como escapar para lado nenhum. É lei. Mas olhe para os princípios. Já os princípios bíblicos são derivados dessas proibições e obrigações claramente declaradas. Então os princípios são um fruto da lei. Use o exemplo, não furtarás. Notem agora, eu já usei esse exemplo com vocês outras vezes. Se encontro na rua uma carteira perdida, ela tem dinheiro e documento e a retenho, é pecado? Depende. Na carteira, tem algum documento que identifique o dono e que te propicie encontrá-lo? Vamos dizer, sim, tem. É pecado se você não esforçar-se para devolver a ele. Está escrito isso na Bíblia? Não. Nós aferimos isso da onde? Do não furtarás. Se caiu na tua mão e você tem como devolver ao dono e você não o faz, é furto. A Bíblia não está falando, mas é um princípio. Claro. Agora, se não tiver como e você empreender todos os esforços, tem coisas que não tem como. Simplesmente. Mas é um princípio que nós tiramos de uma lei. Agora olhe para a questão da liberdade. O princípio da liberdade orienta as áreas onde não há absolutos, onde a Bíblia não determina uma lei ou um princípio para nós nos apoiarmos. Nesse caso, nós decidimos o que fazer, tendo por regra a nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo. Notem que a liberdade bíblica não significa que você pode fazer tudo o que você quer. Não é isso. Significa que você tem a liberdade de realizar algo enquanto suas ações estiverem em harmonia com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Como que Paulo fala isso? 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são o quê? É todas as coisas mesmo? Sim. A Bíblia está dizendo, todas as coisas me são lícitas, fazem parte da minha liberdade, mas eu não posso usar da minha liberdade em coisas que não convêm. Não é porque eu posso que eu devo, não é porque eu posso que eu tenho, não é porque eu posso que eu vou fazer. Há uma regra aqui, tem coisas que não me convém fazer, mesmo que sejam permitidas. Todas as coisas me são lícitas, ele repete, mas há um grande problema aí, eu não posso me deixar dominar por elas. Assistir séries no YouTube é pecado? Você nunca se perguntou isso? Depende da série, né, pastor? Depende da série. Você pode? Pode. Mas eu não me deixarei dominar? Você pode, mas sabe que pode haver consequências. Isso é liberdade. Agora entenda algo que é importantíssimo, é uma questão sensível. Leis e princípios bíblicos são o quê? Não mudam. Nós não mudamos leis e princípios bíblicos, eles são imutáveis. Agora olhe para a liberdade. Liberdade bíblica pode variar de acordo com o quê? Com as circunstâncias, ou seja, o que é melhor hoje pode não ser o melhor amanhã. Aqui que entra o problema. Leis e princípios são imutáveis, não se muda, não furtarás. Não se muda, não adulterarás. Não se mudam leis. Agora, princípios originados delas também são imutáveis. Agora, quando trabalhamos com liberdade, ela pode ser qualificada ou classificada em 3 categorias. Preste atenção nas 3 categorias de liberdade bíblica. A primeira delas é aquilo que é biblicamente melhor. Você tem escolhas, a Bíblia te dá liberdade. O que você escolhe? A primeira opção sua é escolher aquilo que é biblicamente melhor. E quais são as características daquilo que é biblicamente melhor? Esta decisão glorifica o nome de Deus, edifica a mim, a minha família, aos meus irmãos em Cristo, e serve de testemunho a pessoas que não creem no Evangelho. Quando as pessoas me veem tomando uma decisão que é biblicamente melhor, elas tendem a exaltar o nome de Deus,
a serem edificadas e servir de testemunho. Nota então o resultado disso. A minha opção de ação entre todas as possibilidades foi escolher a que traria os melhores resultados espirituais. Você tem N formas de fazer a mesma coisa, mas você faz aquilo que está diante de você, pensando em Deus e a sua glória, pensando nos seus irmãos em Cristo e na sua família, e pensando naquilo que as pessoas incrédulas pensarão ao ver o que você está fazendo. Você escolheu o que é biblicamente melhor, mas você pode escolher o que é biblicamente aceitável. É uma segunda categoria. Significa que a minha ação continua lícita. É meu direito fazer isso. Não há risco que minha ação se torne algo que me escravize, mas ela não inspira outros a agirem da mesma forma. Então o resultado é que minha ação é um meio termo entre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e satisfazer os meus próprios desejos. O biblicamente aceitável é quando eu não fui contra Deus, mas também não coloquei Ele em primeiro lugar. Eu não pequei, eu não desrespeitei e nem desonrei Deus, mas a minha decisão podia ser muito melhor do que isso. Há ainda o que é biblicamente tolerável, que não envergonha o nome de Deus, mas também não o exalta. Não traz prejuízo ao Evangelho, mas também não testemunha de seu poder. Não produz efeito quanto ao testemunho aos que não creem no Evangelho. O resultado é que minha escolha pode não ter sido a melhor escolha entre outras opções, pois posso, por causa do amor a Deus e ao meu próximo, eu poderia escolher negar a mim mesmo este privilégio concedido por minha liberdade. No que é biblicamente tolerável, literalmente, você pensou só em você. Posso abrir um parênteses sincero? Você quer saber o porquê do estado da sua vida? Você quer saber o porquê você se encontra, onde se encontra espiritualmente? Você quer saber por que a sua família vive do jeito que vive, ou bem ou mal? É pela forma que você faz a escolha do que você pode ou não fazer. Observe cristãos maduros e abençoados espiritualmente por Deus. Eles sempre escolhem o que é biblicamente melhor. Eles não pensam em si mesmos, eles pensam na glória de Deus. Eles têm o direito de escolher outra coisa, eles têm o direito de fazer diferente, eles têm o direito de fazer a sua vontade, e eles decidem não. Eu vou fazer aquilo que glorifica a Deus. É por isso que a vida deles é abençoada. É por isso que eles progridem espiritualmente. É por isso que os seus filhos progridem espiritualmente. Porque ao invés de realizar os seus desejos diante da liberdade de agir, eles escolhem aquilo que é biblicamente melhor, aquilo que glorifica a Deus, edifica os outros e testemunha as pessoas incrédulas. Agora, aqueles que vivem literalmente sempre no mesmo nível, observe as escolhas deles, eles sempre escolhem aquilo que é minimamente aceitável. Eles estão fazendo um meio entre colocar Deus em primeiro lugar e colocar seus desejos em primeiro lugar. Eles querem fazer aqui um combo, vocês entendem a palavra combo, a junção de diversas coisas. Eles querem fazer um combo entre buscar a Deus em primeiro lugar e satisfazer o seu coração também. Eles nunca passam disso. Eles não conseguem, não. Porque as suas escolhas os levam a isso. Eles estão sempre tentando escolher entre aquilo que satisfaça a Deus e satisfaça o seu coração. Mas aqueles que vivem uma vida espiritual deplorável, eles estão sempre escolhendo o que é biblicamente tolerável. Sempre escolhem aquilo que satisfaz o seu coração. Não é pecado, não é desobediência, não é vergonhoso, mas não te leva a lugar nenhum. Você entendeu isso? Você consegue julgar a sua vida pela forma que você decide as coisas? Se você busca realmente o que é melhor, o que é aceitável, ou simplesmente o que é tolerável, vocês me dão a liberdade de usar um exemplo dentro disso, que vai atingir todos nós.
Vou te fazer uma pergunta sincera, não há pegadinha nenhuma aqui. Quantos cultos a Bíblia ordena que nós assistamos por semana da igreja? Quantos? Tem um número? Não, não tem um número. Agora, observe que nós temos aí um princípio. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quanto aos cultos da igreja, se eu escolho o que é biblicamente melhor, o que é biblicamente melhor? Quanto aos cultos da igreja, o que é biblicamente melhor? Vir a todos os cultos. Isso vai produzir o quê? Melhores resultados espirituais. Agora, o que é aceitável? Que equilibremos nossa agenda de trabalho e nossos compromissos na igreja. Eu tenho que aceitar que há irmãos que não podem vir ao culto por causa do seu trabalho. Eles estão pecando? Não. Eles são impedidos de vir, é o sustento do seu lar. Agora, o que é tolerável é que por um tempo específico e reduzido, meus compromissos de trabalho me permitam estar presente em apenas um culto na semana. Talvez alguém está vindo num culto apenas. E você não sabe, mas temporariamente o trabalho dele está impedindo. Sabe, tem uma coisa importante aqui. Como reconhecer se essas ações, por exemplo, a vir ao culto, são lícitas ou não a nós? A gente coloca um princípio que é muito claro nisso. Nós não podemos classificar uma ação como lícita ou não lícita sem primeiro colocá-la em seu contexto. Nunca julgue alguém sem conhecer o contexto. Nunca coloque o peso do julgamento sobre alguém se você não sabe o contexto da vida dessa pessoa. Nunca julgue o rosto triste como de uma pessoa que não gosta de cumprimentar, ela não gosta de ter comunhão com ninguém, quando ela pode estar passando por problemas sérios nela, de saúde, na família, em tantas outras pessoas, e aquele rosto abatido é só uma consequência disso. Não julgue ninguém sem saber o que está acontecendo. Você precisa, em relação aos outros, saber o contexto das questões. E agora a gente chega na questão dos nossos filhos e da nossa família, e a gente vai ter duas posições aqui, que normalmente nós tomamos em relação à forma que nós dirigimos o nosso lar. A gente pode fazer isso de uma forma legalista ou de uma forma libertina. Como é essa forma legalista? O legalismo, ele coloca o método acima do princípio. O legalista, lembra lá, preto, cinza e branco, lembra a imagem? O legalista vai estar sempre no preto, lei. Tudo é lei. Quais as principais características do legalismo? O legalista vê tudo, ou preto ou branco. Todas as coisas ocupam apenas duas posições, ou é moralmente aceito ou é imoral. O legalista não consegue enxergar uma área cinza na vida, ou seja, a área da liberdade. Para o legalista, uma ação é certa o tempo todo ou é errado o tempo todo, porque ele rejeita a observação do contexto. Assim é. Muitas vezes com os nossos filhos e com a nossa família, nós simplesmente desconsideramos o contexto. E eu vou usar dois exemplos com vocês, para vocês perceberem isto. Você lembra em Êxodo, capítulo 1, verso 15? As parteiras hebreias receberam a ordem do faraó para matarem os filhos das israelitas. Elas escolheram a vida como virtude maior e a desobediência como mal menor. Por exemplo, a Bíblia nos manda obedecer às autoridades. Elas desobedeceram. E desobedeceram por quê? Porque a vida é maior que a obediência. Elas erraram ou pecaram? Se você não olhar o contexto, você vai dizer que elas estão erradas. Mas quando você olha o contexto da circunstância, você percebe a decisão certa. Olha o segundo exemplo, Josué capítulo 2. Raabe mente para salvar a vida dos espias judeus em Jericó. Mentira é pecado?
Espero que você tenha dito sim. Sim. Raabe pecou? Não é pegadinha. Raabe pecou? E os que estão dizendo não? E agora, como é que a gente faz? Ela mentiu por quê? Para salvar a vida de 2 homens. Ela estava certa ou errada? Daí a gente vê que o contexto justificou a circunstância. Sabe, irmãos, nós precisamos também ter esse cuidado. Em Romanos 14:5, Paulo vai nos dizer que um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Eu quero aqui dizer que se nós não aplicarmos isto, de observarmos que não é apenas branco e preto, mas que há uma zona cinza também entre eles, nós não conseguimos construir influência na vida dos nossos filhos. Se nós não dermos ouvidos ao contexto das coisas e simplesmente nos levarmos a julgá-los de forma impiedosa, sem entender o porquê de algumas questões, nós não vamos ensiná-los o que é influência. Nós precisamos ter a sabedoria de ouvi-los, a sabedoria de perceber o que está acontecendo. Por exemplo, seu filho não quis ir na escola, qual foi a sua resposta? Menino, você vai na escola porque você tem que ir na escola. Você não quis saber por quê? Vocês sabem que nós temos um filho especial. Por exemplo, poucos dias atrás eu levei ele na escola, todo dia ele leva um carrinho. No meio do caminho eu perguntei, você pegou o seu carrinho? Ele respondeu alguma coisinha, eu não entendi e nem perguntei de novo, esse foi o meu erro. Larguei na escola, fui para a faculdade, no começo da aula, me liga a professora, olha, ele não está bem não. E ele não diz o que tem, nós estamos preocupados. Ele só chora, só reclama, só isso ou aquilo. Passou 1 hora, ela me liga de novo, eu descobri, ele não levou o carrinho. Para mim, tanto faz, para ele. Às vezes nós não ouvimos, irmãos. Nós não queremos ouvir o que está acontecendo com os nossos filhos. Nós não queremos ouvir as dores e dificuldades que eles estão enfrentando, que são as mesmas dores e dificuldades que eu e você enfrentamos na mesma fase. Então tenha cuidado com isso. Agora, tenha cuidado também para não ter uma ação libertina, que é a desconsideração dos absolutos de Deus. Notem, o oposto do legalismo, do legalista é o libertino, que estica tanto a área cinzenta que ela engole tanto o preto como o branco, entendeu? Tudo virou liberdade. Na era pós-moderna equivale a dizer que cada um faz o que quiser, ou algo pode ser certo para mim e errado para você, não importa. Ou seja, nós temos que entender nisso, contra o libertinismo, que as minhas opiniões não mudam a lei de Deus. A Bíblia não vai mudar porque eu não penso daquela forma. Ela continuará a mesma. O certo é certo, mesmo que ninguém o esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todos o façam. Não há negociação aqui. Os libertinos negociam tudo isso, e o grande problema é o relativismo moral nisso. Preste atenção. Absolutos morais significa que os padrões de conduta são os mesmos para todos. Os padrões de certo ou errado, de bem e de mal, não são sujeitos às opiniões dos homens, mas são determinados por Deus em sua palavra. Então, o relativismo moral rejeita qualquer padrão objetivo e afirma que o significado e a verdade variam de pessoa para pessoa. E isso não é verdade. Esse relativismo ataca o alicerce da nossa fé, o poder e a autoridade do nosso Deus. É Deus que tem o direito de dizer o que é certo e errado. É Deus o único que pode fazer isso. E isso resulta em 2 consequências. Primeiro, não existir nenhuma base objetiva
sobre o qual se estabelece as crenças morais, ou seja, isso obriga o homem a ordenar seu comportamento pelos sentimentos e pela razão, ao invés de valores comuns e absolutos. Eu estou notando uma coisa. O nosso mundo foi tão longe, desprezando família, desprezando casamento, desprezando que somos homens e mulheres. Eu estou notando que o mundo próprio está percebendo o buraco que se meteu e agora tenta voltar atrás. Agora tenta perceber onde está o erro. O erro está em desprezar os absolutos de Deus. Por isso, a moralidade subjetiva elimina qualquer base para julgar se o comportamento é adequado ou não. E quando não se tem uma base objetiva, comportamentos errados podem passar por aceitáveis. O que fazer? Eu quero lhes propor algo bíblico e que entendo deve ser a regra de todos nós. Devemos em nosso lar sermos fortes na moral e na prática da moral. E essa prática deve ser testada pelos seus efeitos onde? Primeiro, em nós mesmos. Sim. As regras que você estabelece no seu lar, elas têm que consequência em você mesmo. Lembre-se de 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que o quê? Não caia. Quando as regras servem apenas para os outros, há algum problema, irmãos. Quando a regra serve apenas para o outro e não para mim, isso se torna um problema sério. Aquilo que lemos em 1 Coríntios 6,12, tudo me é lícito, todas as coisas, mas nem tudo isso que é me lícito eu posso, convém. Nem tudo isso que é lícito eu posso, realmente será bom, porque pode me escravizar. E Paulo repete em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Sim, pode, você tem o direito. Mas é o biblicamente melhor? Deus vai ser glorificado nisso? Olhe o resultado nos outros. Eu vou usar o exemplo de 1 Coríntios 10, 27 a 30, estamos caminhando para o final. Paulo diz, se alguns dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se pode, se puser diante de vós sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que porque dou graças. Eu vou usar um exemplo básico disso com você, e eu peço que você entenda o que eu estou dizendo. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo que ele usasse o quê por causa dos seus problemas estomacais? Vinho. Era alcoólico? Sim, era alcoólico, gente. Sim. Agora, você percebe uma coisa aqui? Naquele período onde não haviam medicamentos, o vinho era usado literalmente como um bactericida. E ajudaria nas questões intestinais, assim como muitos medicamentos que usamos hoje. Mas não era a embriaguez, o problema está na embriaguez. E Paulo recomendou um uso medicinal, não para diversão, não para embriaguez. Deixa eu usar um exemplo com você. Uma vez um irmão me deu uma garrafa de vinho, ele recém tinha sido feito, chamado ainda de mosto. O vinho novo é chamado de mosto e a Bíblia usa essa palavra. Eu guardei na minha geladeira. Eu não gosto de vinho, mas realmente tinha um teor de suco bom. Isso ficou lá. Sabe quando eu tirei de lá? Quando eu percebi algo. Era-me lícito tê-lo ali, eu estou dentro da minha casa, não estou mostrando para ninguém, não fui no supermercado comprar, ninguém está vendo isso, e se eu tomar um cálice todo dia, ninguém vai saber. Mas sabe o que eu pensei? Todas as vezes que os meus filhos abrirem a geladeira, eles vão ver o quê?
uma bebida alcoólica. E lá, quando eles se tornarem adultos, eles vão lembrar que o pai deles tinha uma bebida alcoólica na geladeira. E isso vai servir de parâmetro para eles entenderem que podem ter também. Então eu joguei fora. Eu não deixei lá. Não é por causa de mim, nem da minha esposa, mas porque eu não quis dar esse exemplo para os meus filhos, para que depois eles pensassem que podiam fazer a mesma coisa. Se você gosta de carne, não use isso que eu vou dizer agora. Tem algumas carnes que são temperadas com vinho. Talvez no restaurante você já comeu. Não tem álcool nenhum ali. Mas eu não faço isso. Eu não faço porque eu não quero trazer algo que vai manchar a consciência dos meus filhos. Então eu me abstenho disso. As nossas escolhas precisam ser pensadas também na sua consequência para com os outros. Não é porque você pode. Pense no efeito que terá na sua família. Não é porque você tem dinheiro para fazer. Pense no efeito que terá sobre os seus filhos. Não é porque você vai fazer e ninguém vai saber. Pense na consciência de alguém quando sabe disso. E, finalmente, como tomar sempre a decisão certa. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós não vamos ter problemas nisso, se as nossas decisões forem sempre pelo biblicamente melhor. Sim, é seu direito. Sim, você pode fazê-lo. Sim, é sua liberdade. Sim, é lícito que você faça, mas você não faz para que Deus seja glorificado mais ainda. Você não faz para que sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo e sua igreja sejam edificados. Você pode fazer, mas você não faz por amor aos perdidos, para que, através das suas ações, eles venham a conhecer Jesus Cristo. É seu direito, irmão. Escolher o melhor. Escolher realmente aquilo que glorifica a Deus. Você pode fazê-lo. E eu espero que as suas decisões sejam tomadas por esse parâmetro. Olha, eu posso escolher isso, mas não vou escolher. Eu poderia não estar aqui hoje, mas eu vou estar. Eu poderia fazer qualquer coisa, comprar, fazer isso, aquilo, ter isso, aquilo. Fazei tudo para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Os nossos irmãos vão escolher um cântico. Depois da oração, nós vamos nos despedir cantando.